eu tenho que fazer agora aqui uma parte que ela é institucional, mas é 20 minutinhos aqui e a gente vai terminar às 9h30, tá bom? Renata, você está me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Posso? Sim, professor. Pode continuar. Então tá bom. Bom, então eu vou fazer uma parte institucional e um pouquinho relacionada a um pouco do nosso ambiente e da nossa metodologia, mas eu termino aqui em 20 minutos, ok? Bom, então, para quem eu não dei as boas-vindas ainda, né? Nós estamos na Universidade Federal de Goiás, na UFG, nós estamos na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, né? Que a gente chama de ENC, que é a nossa sigla, e eu estou num laboratório que eu coordeno aqui na Escola de Engenharia, que é o Engemulti. Então, vocês, ao longo desse período, né, que vai passar aqui pela especialização, eventualmente vocês vão ouvir esses termos, né? O FG, AMC e Engemulti, mas, enfim, é o que faz parte aqui do nosso ambiente, ok? Então, assim, só sobre a minha formação, bem rápido, né? Eu sou graduado em Ciência da Computação, né? Eu terminei em 2000. Depois eu fiz um mestrado na Engenharia Elétrica e depois um doutorado em Engenharia Elétrica lá na UNB, né? E terminei em 2009. Em 2010, eu entrei aqui na Escola de Engenharia, né? Eu passei no concurso para professor aqui na UFG. Então, estou aqui há 12 anos. Em 2011, eu já criei essa especialização, a qual a gente começou em fevereiro de 2011, né? E vamos agora para a 9ª turma. Em 2017, eu fui para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo, onde eu fiz um pós-doutorado, né, na Poli, na USP. E desde 2018, eu estou, né, como vice-diretor e coordenador de TI do Centro de Seleção. Até comentei um pouquinho agora há pouco com vocês, tá? Então, basicamente, essa é a minha formação. E depois, mais para frente, a gente vai conversando e aí eu vou dando mais detalhes, né, de tudo isso para vocês. Bom, o que motiva, né? Ou seja, o que faz a gente buscar empreender e no que a gente se baseia, né, para ter uma especialização aqui na Escola de Engenharia e principalmente ela atualmente no formato remoto, né? Eu acho que eu falei com todos vocês, eu acho que sem exceção, do formato que era presencial, né, que ele veio até 2020, aí com a pandemia, quando veio a pandemia em março, a gente ficou 2, 3 meses sem saber o rumo que a gente daria. E a partir de agosto de 2020, eu comecei no formato remoto. Então, a gente era presencial na turma 7 até a metade, e a segunda metade da turma 7, a partir de agosto de 2020, nós mudamos já para o formato remoto, né? Que é exatamente esse que a gente vai desenvolver aqui, né? Estamos fazendo hoje, né? Nessa aula inaugural, e vamos começar a partir de sexta-feira na primeira disciplina. Então, existe uma instrução normativa na PRPG, né, que é Pró-Reitoria de Pós-Graduação, aqui na UFG, que é a 08/2020, que ela nos baseia para que a gente tenha possibilidade de ter o ensino remoto aqui na UFG, tá? Então, ela é válida ainda, então, para aqueles cursos, seja ele qual for, começando enquanto ela ainda está ativa, esse curso vai até final nesse remoto, nesse formato. Então, hoje até me perguntaram, né, um aluno me perguntou e um outro interessado me perguntou se com a UFG voltando à graduação, né, como vai voltar agora a partir de maio, no formato presencial, se a gente é impactado de alguma forma. Nenhuma forma. Eu falei para vários de vocês já, essa especialização, essa turma 9, ela começa remota e termina no formato remoto, tá? Ou seja, as aulas serão remotas até o final, e o que nos sustenta isso é essa instrução normativa aqui que eu acabei de comentar com vocês, tá? Além disso, a gente visualiza, né, e temos lidado com isso nessa transformação no processo, ou seja, a experiência de ensino e aprendizagem. A gente vê que um ambiente como esse que a gente está aqui, que é uma ferramenta Zoom, né, que pouco tempo atrás era praticamente impensável, né, você ter um ambiente com essa estabilidade, com essa potência que ele tem, com essa capacidade, isso que ele entrega. Então, isso transforma, de fato, a experiência que a gente tem aqui. A gente visualiza oportunidades, né, eu até comentei na fala do John mais cedo, e eu queria que ele enfatizasse o trabalho remoto, né, a gente tem convivido e lidado com pessoas, né,
de várias possibilidades profissionais, onde a oportunidade no mundo digital ela tem sido super interessante, então isso também é importante, a gente vai vivenciar isso aqui. A gente visualiza, né, e eu visualizo isso na prática, né, essa dicotomia que a gente tem atualmente, se o teletrabalho, o trabalho no formato remoto vai continuar ou não agora com a volta, né, em grande parte das atividades presenciais. Então, por exemplo, existem organizações públicas, né, por exemplo, de ensino, né, que é onde eu mais atuo. O IF Goiás, por exemplo, já estabeleceu, né, que o teletrabalho é possível, coisa que 2 anos atrás era impensável, né, numa instituição pública daquele porte, né? Então, essa experiência que foi desenvolvida ao longo da pandemia, agora já está virando um padrão lá dentro, né? E a gente tem que buscar sempre, né, assim como eu busco, acho que desde que eu comecei a trabalhar, e eu acho que todos nós temos que buscar, que é a sobrevivência profissional. Então, a gente tem que se preparar e lidar com todas as possibilidades e aquilo que está à nossa frente, né? Então, tudo isso, né, gera um conjunto que é aquilo que faz com que a gente mantenha, né? Ou seja, com que nos dê forças e motivação para a gente ter uma turma após a outra, para a gente fazer com que a gente tenha turmas boas, com turmas com muitos alunos e principalmente, né, que ao final os alunos estejam satisfeitos, né? E isso é uma coisa que é uma marca nossa. Eu deixo bem claro para todos vocês, a qualquer momento, e a gente tem nessa turma aqui hoje, né, tá aqui na sala agora alunos da turma anterior, podem conversar com todos eles lá sobre a nossa disponibilidade, a nossa entrega, a nossa dedicação e o que é feito aqui, né? Pode parecer exagero, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A universidade hoje ela tem por volta de 114 especializações, né? E a maioria delas está na fundação lá, a administração dela. E não é raro eu ouvir lá que dentre essas 114, a mais organizada, a que eles têm como modelo de gestão, é essa aqui que nós estamos, né? Então, eu ouço isso lá algumas vezes, né? Não é raro eu ouvir isso lá deles, tá? Para aqueles ainda que não têm bem claro a diferença e o que a gente vai ter aqui nessa especialização, né? Aqui nós vamos ter o ensino remoto, online, ao vivo, né? Tudo isso é meio sinônimo, né? Esses três termos, mas o que é importante é diferenciar isso do EAD, né? Então, as aulas nossas, todas elas serão transmitidas ao vivo, né? E lá no EAD tradicional, as aulas são gravadas, fica lá à disposição para você poder assistir e cursar a disciplina no momento que você quiser. Aqui não, aqui a gente não grava as aulas, tá? O nosso padrão aqui é a transmissão ao vivo. A exceção é quando um aluno ou outro pontualmente pede assim, olha, grava para mim as últimas 2 horas da sexta-feira da próxima aula, por favor, que eu não poderei assistir esse pedacinho. Grava para mim, tem jeito? A gente grava, tá? Se isso não impactar na avaliação, não impactar na presença, não impactar na aula do professor, a gente grava, tá? E a gente libera isso para o aluno e libera isso por alguns dias, depois também já apaga isso. Por quê? O nosso padrão não é gravar aulas, tá? O nosso padrão é sempre o ensino remoto, ao vivo e online. A gente tem a interação direta, né, com o professor e alunos, que é isso que a gente está vivendo aqui hoje, está experimentando aqui, o que é diferente lá no EAD, né, que eu nem vou comentar também, que o nosso foco aqui é na primeira coluna. A gente tem material único por aula. Então, por exemplo, o professor Dobbs, que vai fazer a aula de sexta-feira agora, e sábado, eu tenho certeza, o material dele está atualizado dessa semana. É diferente lá no EAD, onde você grava um conteúdo, grava um material, e aquilo é replicado por aulas subsequentes, por meses, por anos, e etc. Né? A minha esposa, por exemplo, é professora em EAD, e outro dia eu estava assistindo um pedaço de aula lá com ela, e eu estava percebendo que tem colegas de conteúdo lá que eles ministram, que eles passam um dia inteiro ministrando um conteúdo de aula que foi gravado no ano de 2019, que eles nem comentam nada de pandemia, porque lá em 2019 não existia ainda a palavra pandemia, esse termo pandemia como existe hoje. Percebam a diferença, você pega um conteúdo que ele é atual, né, que ele foi feito agora, ele é para esse momento. Então, quantas
riquezas, ou seja, quanto conteúdo novo que ele não entrega nesse momento, né? E uma grande diferença para mim é essa última linha, né? A gente tem um conteúdo que ele é síncrono, ou seja, eu converso, eu interajo com os meus colegas de sala e com o professor, né? E comigo, com o coordenador e com a Renata em tempo real. Então, nós estamos aqui de forma síncrona, diferente do EAD, que é no formato assíncrono, tá? Aí, assim que a gente... E aí, a Renata está fazendo todo esse back-office, né? Ou seja, a Renata, que no final ela vai se apresentar aqui hoje também, né? Para a gente conversar com ela. A Renata cuida de todo esse back-office. Então, ela vai fazer toda a documentação de vocês, vai fazer todo o cadastro de vocês. Vocês serão alunos da UFG, vocês terão declaração de alunos, né? Ativos na UFG. Aí podem fazer carteirinha de estudante, aquelas coisas, né? Que todos os direitos que todos os alunos normais têm. Vocês terão acesso ao SIGA-A, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFG, né? Então, para sexta-feira, a gente espera que tudo isso esteja pronto. Depois eu vou só refinar isso com a Renata para ver se na primeira aula já vai estar tudo pronto ou se a gente vai deixar isso para a segunda, porque a gente tem também um descompasso aqui entre essas plataformas, né, esses sistemas, né, e às vezes o nosso começo aqui da aula, mas tudo isso se resolve em poucos dias, logo após, se não estiver pronto já. O repositório de conteúdo de aula, ele não é no SIGA-A, eu até mandei o link para vocês, eu faço no Google, porque é mais livre, é mais fácil, e a gente fez nas anteriores e deu super certo, então eu vou manter o repositório de conteúdo, né, das aulas, e vocês vão ver isso já a partir da primeira aula, como vai funcionar. Como vocês já sabem, a nossa aula ela é na plataforma Zoom, né? Então a gente tem aqui uma licença, né, para a gente poder usar essa ferramenta limitada, né, até 100 participantes. E nossa turma aqui ela vai variar por volta de 35 participantes, né, por aí em todas as aulas. Então a gente tem uma licença que vai dar essa possibilidade. E aqui, para quem não tem ainda, né, não teve ainda essa experiência de lidar, né, nessa interação com professor, aluno, aluno com aluno, durante as aulas aqui nesse ambiente, né? Vocês verão como funciona bem, né? Como existem outros mecanismos de interação, né? As salas simultâneas, o chat, as enquetes, etc. E aí cada professor vai usar mais ou menos cada uma dessas possibilidades, mas o ambiente, sim, ele é de uma possibilidade gigantesca, né? Aqui algumas dicas, né, que eu gosto de reforçar no começo, que é para vocês, né, alunos, né, que estão em casa ou, né, ou estão fora aqui da UFG, evidentemente. Então, cuidar, né, para que o ambiente que você esteja, que ele seja um ambiente adequado, né, cuidado com a iluminação, ruído, plano de fundo, ter um equipamento que ele seja capaz, né, de suportar isso aqui, porque não é qualquer celular, não é qualquer tablet, não é qualquer computador, não é qualquer estrutura de internet. Então, se você puder ter uma infraestrutura que ela seja razoável, é melhor, né? E aí, ter disposição, né? Porque numa sexta-feira à noite e num sábado de manhã e num sábado à tarde, você se dispor, né, a ir para frente de um computador e interagir como se espera-se que haja essa interação aqui, é para poucos, né? Eu costumo dizer que uma especialização é um projeto, né? Eu vou falar isso lá quando eu for na minha aula de projetos, mas é mais do que isso, né? É uma opção de vida, né? E infelizmente, muitos começam achando que é uma coisa e daqui a pouco, um mês, 2 meses, vai ver que não é fácil, e de fato, eu já estou avisando, não é fácil, né? Porque normalmente é quinzenal esse encontro. Então, se isso não tiver muito acertado, né? Primeiro, para vocês, tem que estar muito estabelecido desse investimento que você vai fazer na sua formação profissional e na sua vida pessoal, e que isso esteja muito acertado, às vezes, na empresa, lá na sua casa e com a sua família. Por quê? Porque você vai se ausentar, né, especificamente nesse período de aula, e eventualmente antes um pouquinho, depois um pouquinho, e às vezes você vai começar a fazer estudos relativos ao que você vai ter aqui, ok? Então, isso é para quem está em casa, né? A gente tem aqui uma estrutura onde eu estou nesse momento aqui, nesse laboratório, aqui na Escola de Engenharia. Alguns professores vêm para cá para ministrar as aulas de cá, porque eles não acham que a infraestrutura deles de casa é legal. Então, os professores podem vir para cá e fica nesse mesmo lugar que eu estou aqui, né? A gente tem casos assim.
Então, a gente tem um estúdio com uma infraestrutura bem legal, né? Aqui a possibilidade de ter aglomeração. Aqui a gente tem uma internet, né? Que é corporativa, né? Da UFG, uma estrutura bem grande e é bem razoável, né? E mesmo assim, né? Precisa de ter muita disposição, né? E quando a gente pensa professor, né, que vai estar em sala de aula, né, e a Renata que vai ficar no apoio, né, a Renata acompanha todas as aulas, né, e agora ela vai repetir os conteúdos basicamente, porque ela já fez o acompanhamento da turma 8, agora vai fazer da 9. A gente tem dois pontos importantes, né, ou seja, durante todas as aulas, a gente vai ter sempre o professor, né, o nosso apoio pedagógico, né, de secretaria, que é a Renata, e os alunos e alunas da turma, né. Então, o professor, ele ministra a aula, ele faz avaliação, ele controla a frequência, né? E ele tem um perfil aqui na ferramenta, que ele é sempre como co-anfitrião, que é o mesmo perfil que eu estou aqui agora, como co-anfitrião. E o apoio, né, que no caso é a Renata, que vai fazer, e eventualmente, quando necessário, isso foi raríssimas vezes que aconteceu, eu às vezes até faço o apoio num final de semana ou outro, né? Porque às vezes a Renata tem uma questão particular, a gente combina e eu faço. Mas aí esse apoio, ele abre e fecha a sala, ele verifica os participantes, porque às vezes o participante entra com o nome e não está o nome adequado, está o nome do celular, está o nome de uma outra pessoa, e aí a gente fica acompanhando para ver se aquele nome está na lista de frequência, se não é um intruso. Não aconteceu com a gente, foi muito pontual essas coisas, e a gente conversa ali, né, pelo chat, às vezes, ou pelo WhatsApp, e resolve, né? Então, quando necessário, a gente grava, quando é necessário, a gente cria salas simultâneas, né? E o apoio sempre é o anfitrião ou o host, aqui sempre nas salas, tá? Então, o que eu converso, o que eu combino sempre com os professores, né? E nós vamos agora já, e muitos professores já vão para uma terceira experiência na nossa metodologia no ensino remoto, é para o professor pegar o material de aula dele e mudar do formato presencial para o formato remoto, né? Aqueles que estão repetindo agora, claro, vai fazer uma atualização, ela vai ser bem menor. Eu solicito o material de aula com antecedência, na semana da aula, né? Exceto a primeira, mas a partir da segunda, a aula é na sexta-feira. Vocês terão o material completo de aula disponível para vocês na segunda-feira, lá no Drive, né? Lá na nossa pasta. Fica na nuvem, porque você tem a semana toda, caso você queira, você possa pegar esse material, fazer uma leitura, fazer um estudo antes da aula e etc. Né? Então, eu faço isso. Na véspera, o apoio, que é a Renata, ela faz testes com o ambiente de aula, com o professor. Eu peço aos professores, e todos eles têm um exercício com 1 hora de duração, e isso fica de carta na manga, porque se eventualmente acabar a internet nossa ou dele, se ele tiver um problema de conexão, a Renata pode aplicar esse exercício e depois entrega isso para o professor, que é para a gente não ficar totalmente parados, né? Mas a Renata aí é prova. A gente não usou esse artifício nenhuma vez com a turma 8, né? E a Renata não estava na turma 7, que foi a primeira vez que a gente começou a fazer na metade da turma 7. Também, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema com nenhum tipo com o professor. Exceto assim, 1 minutinho aqui, 1 minutinho ali, mas mais do que 1 minuto, nunca tivemos. Nunca, 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 né? Como eu disse para vocês mais cedo, é um ambiente aqui que ele é extremamente estável, né? Então, a gente recomenda que faça pequenos intervalos de hora em hora, de hora e meia em hora e meia, ou a cada 2 horas no máximo, né? Eu, normalmente, nas minhas aulas, e quando eu estou aqui, eu tento fazer de hora em hora, fazer 5 minutinhos de intervalo, né? Porque eu acho que dá uma quebrada aqui, eu acho que ajuda. Os professores entram 30 minutos antes de antecedência, porque é bom fazer uns testes sempre na véspera. E a gente recomenda também que, se possível, você tenha uma conexão cabeada. Às vezes você está aí perto do seu roteador na sua casa e está usando a conexão Wi-Fi. Às vezes você consegue um cabo aí de 1 metro, 2 metros e conecta ele no roteador e no seu computador e desliga lá o Wi-Fi. Por quê? A cabeada há uma tendência, né, e normalmente é assim, ela é mais estável, né, porque ela sofre menos de ruídos, ela é mais estável. Então, se quem conseguir manter isso, também é melhor, né, para o nosso momento aqui das nossas aulas. Então, esses requisitos para as aulas remotas, eu falo isso tanto para professor, né, e a gente fala aqui que também para os alunos, né, e para a Renata e para mim, quando eu estou por aqui, ok?
Então, o professor, ele sempre dá uma passada geral, né, no ambiente do Zoom, no início das aulas, principalmente os 3 primeiros professores, a gente pede que eles façam isso, porque às vezes o Zoom é um ambiente novo para alguns dos alunos ainda, né? Quando vocês entrarem na sala, automaticamente o Zoom desliga o áudio e desliga o vídeo de vocês. Aí, quando vocês forem fazer uma primeira interação, vocês saibam disso, né? Então, você tem que ligar o microfone, né? Ou se você for fazer uma interação muito rápida, segura a barra de espaço ali. Quando você segura a barra de espaço no Zoom, ele abre o microfone. Quando você solta a barra de espaço, ele fecha o microfone. Então, você não precisa nem ficar procurando e clicando lá no microfone, né? No chat, né, que a gente usa aqui dentro da ferramenta, então a gente compartilha arquivos, vídeos, fotos, se necessário, que é para condução das aulas, né? A gente tem as salas simultâneas, isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias que o Zoom, né, que disponibilizou no começo. Hoje outros ambientes já têm, né? Como o Gmeet hoje tem isso, mas não tinha até recentemente. Então a gente pode criar salas simultâneas onde o professor vai andando pelas salas e cada sala é como se fosse uma sala principal, né? Terminado aquele exercício, a gente fecha as salas simultâneas e todos voltam para esse ambiente que nós estamos aqui, que é o ambiente de sala principal, né? Existem outros mecanismos, né, de interação com as reações, enquetes e etc. E também eu falo como professor para que sempre que possível trazer alguém, né, para fazer alguma fala, eventualmente para fazer um bate-papo sobre aquele assunto ou assuntos periféricos ali ao que está sendo tratado no final de semana. Então, alguns professores fazem isso e isso enriquece muito, né? Como, por exemplo, hoje nós tivemos aqui esses 2 bate-papos aqui, né? Com o John e depois com o Danilo, ok? Para o aluno, né, ou seja, é criar um ambiente de estudo, ou seja, você está aí na sua casa numa sexta-feira à noite, então, assim, a gente recomenda, e é uma boa prática, né, da ferramenta, inclusive, para que você fique confortável, mas não confortável de estar numa situação de estar deitado, num ambiente com barulho e etc. Né? Então, assim, é confortável, mas sabendo que você está ali num ambiente de aula. Né? Então, quanto melhor for esse ambiente, mais específico for esse ambiente, melhor será o seu aproveitamento. Né? Então, quando você entrar na sala, confira se está o seu nome completo, né, correto, lá no seu usuário. Eu até estava conversando com a Renata agora há pouco, a gente viu ali na sala alguns nomes estranhos. Lá durante as aulas, a gente não permite, a gente interage com a pessoa, né, com o usuário, com aquele aluno que está ali dentro. Se ele não responder para a gente tira ele da sala. Tá? A gente tenta falar com ele pelo chat, depois tenta falar com ele pelo WhatsApp, porque a gente tem o número de todos vocês. Se ele não responder, a gente tira da sala, né? Porque pode ser um intruso. Raramente a gente fez isso, mas nós fizemos isso pontualmente já ao longo aí do período, da turma anterior. Eu falei já da barra de espaço, né? O vídeo, ele fica ligado para o padrão, aí é do professor, né? Do aluno, a gente no começo fazia isso, depois a gente viu que sobrecarregava, às vezes, a conexão, né? Tem professor que prefere que todos os alunos fiquem, na medida do possível, com a câmera aberta, né? Eu, nas minhas aulas, eu não me preocupo com isso, né? Eu acho que sobrecarrega, às vezes, o sistema, eu acho desnecessário, exceto em alguns momentos ou outro de uma apresentação, por exemplo. Aí sim, tem que abrir a câmera, né? Quando possível. Mas, por padrão, eu não me preocupo com isso. Tem professor que se preocupa com isso, né? Tem professores que vão pedir um formato, né? Ou seja, uma forma ali de lidar com vocês durante as aulas, e outros vão lidar de forma diferente, né? Por exemplo, antes de você abrir o microfone e fazer uma intervenção, que você clique ali, né, na mãozinha, ou seja, para você anunciar que você quer fazer uma intervenção, o professor encaixa ali na fala dele, né? E aí essas intervenções ficam melhores organizadas, né? A gente pede também que dúvidas que você vá tendo, que às vezes o professor está no meio de um raciocínio, de uma fala ou de um exercício, que espere ele terminar aquele para você poder interagir, porque às vezes incomoda, né? Não só o professor, mas um outro colega que está ali tentando concentrar ou tentando pegar ali uma linha de raciocínio, né? Às vezes você pode deixar aquele escrito no chat ou no bate-papo para depois você fazer comentários acerca disso, tá? Quando você instalar o Zoom, é importante que você veja se o idioma dele está no português, porque às vezes você instala aí por causa do seu Windows, né, o seu sistema operacional, ele está em inglês, isso gera alguma dificuldade para algumas pessoas de navegação na ferramenta.
Então, você tem facilmente lá no ícone, dá botão direito, idioma, escolhe lá o português Brasil, né? Isso facilita no dia a dia, no momento que você precisa, às vezes, de velocidade ali para alterar uma tela ou outra, ou apresentar alguma coisa ou outra, né? Isso também ajuda, ok? Por fim, eu gosto desse slide, né? Esse slide aqui, ele tem esses 3 grandes conjuntos aqui de informação, e eu gosto porque o primeiro é uma coisa que a gente busca sempre, né? Que é conhecimento, né? Então, a gente está aqui, né? Os professores estarão aqui, né? A Renata está aqui, nós estamos num centro de conhecimento, a gente quer prover, a gente quer experimentar, a gente quer aprender o tempo todo. Qualquer um de nós que estivermos aqui, a gente vai aprender de alguma forma, né? Mas só que a gente, além de ter conhecimento, a gente vai ter professores aqui, por exemplo, que eles têm que ter desempenho, tá? Vocês vão fazer uma avaliação discente ao final de cada aula, né? Eu tenho uma metodologia para isso. E aí, ao final dessa avaliação, essas avaliações vêm para uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês ao final da primeira aula, né? Na verdade, é um formulário no Google. Eu tabulo pessoalmente essas informações e eu gero um valor, tá? E aí eu vou conversando com os alunos que fizeram aquelas avaliações, às vezes muito fora da curva, alguns comentários eu depois comento isso com os alunos, eu faço um processamento dessas informações e aí eu falo com cada um dos professores, né? Então nós temos 20 professores na turma e todos eles recebem, né, na semana seguinte à avaliação, esses dados analisados e eu converso com todos eles. Por exemplo, o Dobson, ontem eu mandei para ele o formulário de avaliação discente dele das últimas 3 turmas que ele fez aqui. Então, ele tem também uma memória do que os alunos da turma 9, da turma 8 e da turma 7 comentou acerca das aulas que ele ministrou aqui, né? Então, isso também enriquece, né? Às vezes tem uma coisa ou outra, porque nós estamos num ambiente aqui que é muito específico e, às vezes, não é a mesma coisa do que ele faz, do que ele vai entregar aqui, né? Nesse ambiente de uma outra universidade, de um outro local que está ministrando, às vezes, a mesma disciplina. Então, eu trago essa memória também das turmas anteriores aqui para todos eles, tá? Então, isso é desempenho, né? O professor, aqui nessa especialização, ele não vem aqui para conversar, ele não vem aqui para falar nada que não seja específico ao conteúdo da disciplina, tá? E a gente espera que ele venha para cá com um comportamento exemplar, que ele cumpra todas as regras, ele sabe de todas as regras, e ao final tem essa avaliação, né? E eu espero que vocês façam uma avaliação sempre justa, né? Uma avaliação correta, né? Aquela avaliação que dê, de fato, para nós da administração aqui da especialização, um retrato do que foi o final de semana e do que está sendo o curso para vocês, tá? E a gente é muito atento a isso. E aí, todos nós envolvidos nisso, a gente espera que tenha um comportamento, né? Não só o professor, né? Não só a Renata, que é do apoio, não só eu na coordenação, mas todos os participantes, né? Todos os alunos e alunos aqui da turma. Porque um aqui que realmente, que por algum motivo não se comportar de uma maneira como tem que ser nesse ambiente aqui, atrapalha o colega. Às vezes você está num ambiente que ele é remoto, e aí você pensa, eu posso deixar meu microfone aberto, mas um ruído seu que entra, que junto com o ruído do colega, com o ruído do outro, gera um ruído grande que atrapalha todos os demais da sala, né? Às vezes um plano de fundo que você está usando, para você é legal, bacana, mas às vezes incomoda uma outra pessoa por algum motivo ou outro. Então, a gente tem sempre que se policiar, né? Ou seja, a gente tem sempre que tomar cuidado para que a gente tenha o melhor ambiente possível, né? E aqui a gente vai tentar promover isso o tempo todo, mas, claro, todo mundo colabora para isso. Todo mundo que está aqui dentro precisa ter essa consciência, ok? Bom, extrapolei um pouquinho aí do horário combinado. Renata, eu queria que você se apresentasse aí com a sua câmera, se possível, aberta para todos nós. A Renata, só uma curiosidade, né? Mundo remoto, né? A Renata começou a trabalhar na especialização comigo ano passado, né, Renata, no mês de março, no comecinho da turma 9, a turma 8. E aí eu só fui conhecer a Renata presencialmente agora, né, Renata? Tem 2 meses que a gente se conheceu aqui na Escola de Engenharia, né? Presencialmente. E a gente se falava todos os dias praticamente, né, Renata? E por quase um ano, né? Mas enfim, pode se apresentar aí, Renata, por favor.
Benefícios do remoto, né? Então, pessoal, meu nome é Renata, eu acho que eu conversei com todos aqui, né? Muitos por WhatsApp, alguns por ligação. Eu vou ficar no apoio, tanto durante as aulas quanto depois das aulas, no apoio administrativo. E aquela coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tentar sempre estar tentando atender vocês. Eu peço que vocês cumpram algumas coisas, né? Como, por exemplo, o envio da documentação, que é muito importante, o envio correto da documentação. E, por fim, é mais ou menos isso. Vocês vão ter bastante contato comigo durante o curso. Eu, como o professor falou, né, peguei só a turma 8, não era secretária nas outras turmas, e para mim foi uma surpresa muito grande, para falar a verdade, porque eu era do tipo de pessoa também um pouco receosa quanto ao ensino remoto. Eu estudei na UFG, né, eu ainda estudo na UFG, fiz engenharia mecânica na UFG, presencial, e o que eu percebi com a turma remota, turma 8, é que o pessoal cresceu muito. O desenvolvimento pessoal deles, assim, foi algo incrível. Uns relatos, eu não vou citar nome, né, mas uns relatos que eu achei mais incrível foi uma menina que abriu um restaurante por incentivo do curso, da turma. Teve um outro que conseguiu, um outro trocou de emprego, tem muita gente que tem medo de networking, né, esse conseguiu um outro emprego, provavelmente melhor, porque ninguém troca por um emprego pior, né, gente? Precisa de um emprego melhor. Então, assim, eu acho que minha fala principal é essa. Se tiverem alguma dúvida, pode vir direto comigo. Lógico que eu não vou conseguir resolver todas. Dúvidas mais pontuais do ensino, o que o professor passou na aula, o que ele não passou, aí não é comigo, porque por mais que eu esteja acompanhando a aula, muitas vezes eu estou trabalhando em outros assuntos, né? Mas qualquer dúvida, eu estou aí para poder ajudar e espero que vocês também tenham essa troca essa empatia, essa troca entre a gente, que no final acaba gerando amizade também, tá bom? Prazer conhecer todos. Muito bem, Renata. Muito obrigado, Renata. A Renata é literalmente aquele ditado assim, ó, quando você está indo com o milho, ela já está voltando com o bolo prontinho, entendeu? Ela é muito rápida, gente. Vocês vão ver que ela é muito concentrada, muito dedicada. E dou graças a Deus ter encontrado a Renata ano passado, porque minha vida facilitou muito, viu, Renata? Obrigado de novo. Eu não canso de agradecer a Renata. Enfim, gente, é isso o dia de hoje. Vocês têm dúvidas, perguntas, né? Na sexta-feira, 18 horas, a gente começa pontualmente, vai até às 23 horas. Depois, no sábado, de 8 da manhã até às 13. Aí depois de 14 às 19 horas, porque a gente cumpre 15 horas aula a cada final de semana, ok? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga, Patrícia. Que talvez todos já saibam, mas eu não saiba porque eu fui convidada para assistir essa aula depois, né? Uhum. Eu queria só saber, é uma questão técnica. Tem quantidade de horário de especialização, tem quantidade de horário de pós-graduação? Você tira essa dúvida para mim? Eu não me lembro. Não, toda especialização é uma pós-graduação. Tá? É que tem algumas que têm tamanhos diferentes. Mas aí deve ter particularidades, né? A Lato Sensu, que é essa especialização que a gente está fazendo aqui, porque aqui na UFG a gente chama de especialização porque nós somos mais tradicionais, né? Lá fora, por exemplo, o IPOG ou as outras particulares chama de MBA, porque é um nome mais vendável, né? Mas é uma atrocidade fazer isso, porque MBA é uma outra coisa que foi importada dos Estados Unidos, mas como é mais vendável, as empresas particulares colocam isso, né? Mas aqui a gente tenta manter um negócio mais tradicional, mais pé no chão, né? E, independente disso, a carga horária mínima que você precisa dar numa especialização é a determinação do MEC, são 360 horas aula. Então, nós pegamos 360 horas aulas e dividimos por 15 horas aulas, que é cada final de semana, aí a gente tem 24 finais de semana de aula. Tá? Então, todos vocês têm que fazer 3 coisas aqui para, ao final, pegar o certificado, né? Exceto os bolsistas da UFG, né? Primeira coisa, tem que estar com a parte acadêmica pronta, que são cursar as 24 disciplinas, ter frequência maior que 75% e nota maior do que 7, ou seja, estar aprovado nas 24 disciplinas. Tem que estar com a parte financeira toda ela quitada, que é a matrícula de 499, mais as 17 parcelas de 499. E, ao final, tem que apresentar o artigo. Né? Que esse artigo, como eu acabei de fazer agora recentemente na turma 8, a gente fez lá 90% no único final de semana na disciplina de metodologia científica.
né? O Ricardo, que está aqui, participou com a gente agora 2 semanas atrás, né, nessa disciplina, que é muito tranquilo. Tem um quarto item, que aí é meio bobagem, mas enfim, a gente solicita na Biblioteca Central da UFG o Nada Consta, porque como vocês vão virar alunos da UFG a partir da matrícula de vocês no SIGA A, vocês podem usufruir de toda a universidade, inclusive usar a biblioteca como aluno da universidade, tá? E aí, ao final, se você, por exemplo, pegou um livro, não devolveu, aquelas coisas de aluno em biblioteca, a biblioteca nos envia um Nada Consta, junta com essas outras 3 informações que eu falei aqui. De posse disso, a Renata faz a solicitação, né, lá na PRPG, do certificado, do diploma de vocês ao final do curso. Ok? Perfeito, professor. Tá bom? Eu tenho essa dúvida, como eu tenho interesse na docência, né, que eu já estou nesse caminho, mas eu não, vamos dizer assim, não gosto tanto dos formatos mestrado e doutorado por questões de saúde mental. Uhum. Eu queria, eu já tenho um outro MBA, aí a gente sabe que dois MBAs dá um mestrado em algumas universidades. É só essa questão burocrática que eu queria perguntar. Obrigada. Por nada. Minha dúvida é em relação à questão da avaliação, né? Como é que funcionaria o sistema de avaliação, né? Eu sei que você falou que tem um artigo, mas tem atividades, né? Como é que funcionaria para estar aprovado nessa especialização, nesse caso? Como é que funcionam as atividades, né? Tá. Ao longo dessas aulas quinzenais? Marco, boa pergunta. É o seguinte, cada professor tem a sua metodologia de aula, né? Então, tem professor que ele, por exemplo, faz 2, 3 estudos de caso durante o final de semana. Aí ele dá nota naqueles estudos de caso. Tem professores que faz 2, 3 exercícios e uma apresentação no sábado à tarde daquilo que foi desenvolvido durante o final de semana. Mas a Renata pode até confirmar comigo aqui, porque ela esteve nas aulas até mais do que eu. Nenhum aplica prova, nenhum aplica exercício assim, com esse mecanismo de avaliação. Não tem nada disso. É formato pós-graduação, é formato especialização. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante. No final de semana da aula, você não aparece, você vai ser reprovado. Você aparece um pedaço e some o outro, você vai ser reprovado. Você aparece grande parte, mas na hora da apresentação final, que está combinado, que vale 50% da nota, você não aparece, você vai perder 50% da nota. E aí é o professor que tem essa autonomia, né? Já aconteceu o caso do aluno reprovar e pedir a minha intervenção. Eu não intervenho no professor. Eu falo, professor, esse aluno aqui está com a nota tal. Existe alguma possibilidade de você reavaliar aí o desempenho dele no final de semana? Não, a nota dele é essa. Infelizmente, está reprovado. Tá? Então, o professor tem autonomia para aplicar a metodologia dele. Todos eles sabem do formato nosso. Então, tem professor que vai mais para um caminho, outros que vai para outros, mas, enfim, normalmente é isso. Ok? Eu até recomendo para todos os meus professores, mas alguns, assim, são mais caxias e mais tradicionais, né? Tanto alguns daqui de dentro da UFG, quanto alguns de fora. Eu falo, professor, faz a aula sexta e sábado, e quando terminar a aula no sábado, termina tudo. Não fica passando tarefa para casa, tarefa para a semana seguinte, e depois esperando um retorno de aluno. Porque segunda-feira é vida normal, é todo mundo trabalhando 8, 10, 15 horas por dia, né? Alguns vão nessa linha e muitos já estão nessa linha, mas, como eu disse, eu dou autonomia total para o professor. 1 ou 2, eventualmente, eles fazem isso. Olha, manda para mim até terça-feira, meio-dia. Coisa simples, né? Mas aí o professor que recebe, o professor que administra, o professor que tabula as notas, ele passa para a Renata uma planilha onde tem o nome dos alunos de todos vocês, a frequência e a nota. A Renata, com isso, entra com essas informações e gera o relatório de notas lá no SIGA A. Ok? Aí outra coisa, por exemplo, você falou que a gente tem 24 aulas, né? Cada um lá tem um tema, enfim. Aí isso que você chama de disciplinas. Isso, Cada aula temática ali, no caso, seria uma disciplina. E aí isso, são cada uma 24. vai ter uma nota específica. É isso? Exatamente, exatamente. São 24 disciplinas, né?
professor Rafael Adriano. Matos? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá. É só uma dúvida. As aulas já estão com cronograma definido, mas eventualmente, né, problema de saúde, né, alguma coisa assim, que a gente não consiga participar. A gente mandando a mensagem antes, é lógico, né, falando tudo sobre isso. Como é que funciona nessas situações? A gente te isenta do pagamento da reposição. E a reposição é na próxima turma, é na 10ª turma ou para frente. Porque a gente só tem uma turma andando Sim. por vez, entendeu? Então, por exemplo, você fez a disciplina e reprovou. Ah, professor, eu posso fazer reposição na 10ª turma? Pode. Mas você vai pagar por essa disciplina na 10ª turma. Entendeu? E aí, qual que é o pagamento? A gente pega o custo total do curso, divide ele, que é R$ 9.000, divide ele por 24. E aí é o custo de cada disciplina. Aí a Renata gera um boleto, você paga e assiste a aula na próxima turma. Agora, casos excepcionais, não só de saúde. Ó, professor, final de semana agora, professor, não tem jeito. Ó, eu tenho uma questão aqui que ela é pessoal, professor. Eu não consigo, e aí, enfim, a gente vai abonar, a gente não tem objetivo aqui de gerar cobranças extras. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nosso objetivo não é esse, tá? Mas a gente tem umas regras mínimas, porque senão bagunça, né? A gente não pode deixar a organização mínima se perder, ok? Tranquilo, obrigado. Bom? Fala, Danilo. Danilo me conhece bem. O Danilo já foi meu aluno, já fez uma pós-graduação aqui, está fazendo de novo. Ainda trouxe a turma, e ainda trouxe a turma da TV Anguera. Rastei um, pelo menos. Tem outro, não? São 2 da TV Anguera? Eu acho que tem mais um. Tem mais um aí? Só que eu não sei se está aqui hoje. Eu acho que além Será do que é o Michel? Rodrigo... Ou José? Eu acho que o José tá na turma, não lembro de cabeça, mas... O José fez comigo o Telecom na época lá. Mas eu não sei. Mas é isso aí. E só participando aí do bate-papo, né, professor Adriano? Fui seu aluno no IMPOG. Ah, você foi? Fui. Ah, que bacana. Bom demais. No MBA lá de gestão, gestão de TI. Ah, bacana. Bom demais. Gente, o que mais? Renata, mais alguma coisa? Que às vezes eu esqueço de falar, né, Renata? Fico sempre perguntando a Renata. E demais, professor. Qualquer coisa na sexta-feira eu peço um papinho para poder apresentar para eles o SIGA quando estiver pronto, né? Ou nas próximas aulas, porque o SIGA tem um tempo para eu inscrever e depois tem um tempo para matricular. Só depois de matriculado que vocês podem ter acesso. Por isso que é importante os documentos. Mas aí talvez sexta-feira eu dar uma palhinha, vou conversar com o professor se ele libera para mim 5 minutos. Mas em geral eu já estou conversando com cada um no privado ou por e-mail, né? Pedindo as documentações que faltam. A documentação, gente, é assim, por exemplo, o SIGA é o Sistema de Gestão Acadêmica da UFG, né? Tem algum de vocês aqui, que eu não me lembro agora, me desculpe, que é ex-aluno aqui da UFG que falou comigo essa semana. Falou, professor, eu não preciso mandar a documentação não, né? Porque como eu sou ex-aluno da UFG, o meu cadastro já vai para pós-graduação automática. Falei, cara, não vai. O módulo de graduação, ele não fala com o módulo de pós-graduação, eles não se falam. Então, a Renata, nós temos que fazer todo o cadastro manualmente e tem todo o regramento dele lá, né, do SIGA módulo Lato Sensu, e ele não fala com o módulo lá da graduação, né? Fora as outras regras que ele tem lá, que a gente tem que ter atenção, porque é o jeito dele lá e a gente tem que fazer por ele, né? E leva um tempo nesse começo, mas logo dá tudo certo e logo estabiliza lá, ok? Assusta eles, então, que é bom, siga, porque lá vocês vão... Eu vou mostrar, talvez, sexta-feira, vocês conseguem tirar a declaração, conseguem ver a nota de vocês, frequência, acompanhar. Então, assim, é um programa... Eu gosto lá do cigarro, não vou falar mal dele, não. Também gosto. O cigarro, quando ele entrou em 2013 na UFG, na graduação, eu era coordenador de curso. Foi uma maravilha, né? Mas tem todas o Douglas tá aí, o Douglas é da UFG, ó. Tem todas as particularidades dele,
né? É um sistema gigante, gigante, né? O que mais, gente? Vitor Hugo, a Iohara, Ricardo, Lucas, Amanda, Juliano, João Eduardo, Elaine. Tudo certo, gente? Diolino Anselmo, Vinícius. E aí, Vinícius? Tranquilo, tranquilo. Tudo certo? Estava com uma dúvida aqui, mas o colega acabou de esclarecer aí que era justamente a questão de reposição de alguma disciplina. Mas já foi esclarecido. Aham. Valeu. Ana Cristina, que chegou hoje na turma, hein, Ana? A Ana está nos ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Tem mais? Neidmar. A Olá, Kelly. professor. Não, tudo certo. Estou falando com a Renata aqui, que eu tenho que mandar a documentação pedindo o contato dela para eu poder encaminhar. Tá bom. A Neidmar também chegou essa semana, né, Neidmar? Sim, cheguei essa semana com o convite do professor Dobson. Foi. O Dobson é exagerado, tá, gente? Ele elogia muito a gente, mas é tudo exagero dele, tá? É o jeito dele, viu? Gente, então vamos encerrar por aqui. Enfim, eu e a Renata estamos aí sempre disponíveis, né? A gente tenta ao máximo responder o quanto antes as nossas demandas lá no grupo. Eu tento falar mais no grupo de forma com que todos possam ver lá, mas não impede, gente, se quiser conversar alguma coisa particular comigo ou com a Renata, é só nos chamar no WhatsApp, sem problema algum, ok? Aí, professor, em relação ao meu caso, que eu nem sei qual é a documentação ainda, a Renata vem, eu dou um oi para ela. O que é melhor, Renata? Dá um oi para ela. Sei se você falam aí. Tá bom, vou dar um oi lá no grupo do WhatsApp. Tá bom, obrigada. Vou dar um oi lá no WhatsApp, pra você saber que sou eu. Isso. Tá ótimo, obrigada. Gente, então, muito obrigado a todos e a todas. Né? Eu vou parar a gravação aqui. Eu vou deixar essa gravação disponível, porque pode ser que chegue, né, daqui para sexta-feira ou a partir da segunda disciplina, aluno novo, né, porque a gente tem algumas vagas ainda, tem 4, 5 vagas. E, eventualmente, o aluno novo chega, eu pego esse vídeo aqui e falo, olha, assiste isso aqui para você poder se inteirar aí de tudo que a gente fez na aula inaugural, tá bom? Então, obrigado a todos e a todas. Esperamos vocês na sexta-feira. A gente entra lá uma meia hora antes, né? Caso vocês queiram conversar alguma coisa, porque aí às 18 a gente passa a palavra para o Dobson, né? E vocês vão aproveitar o Dobson lá bem no final de semana. A Renata acompanha todas as aulas, eu acompanho eventualmente, quando a Renata, por algum motivo, ela me chama, né? Eu ministro 2 disciplinas no curso, gerenciamento de projetos e metodologia científica, mas eu estou sempre por perto, tá? Às vezes eu estou no final de semana em casa, estou à toa, eu pego e entro na sala e fico assistindo um pedaço da aula, né? Tem conteúdos ou outros que eu sempre sei que vai atualizar alguma coisa, eu entro lá e assisto. Mas eu sempre entro e fico lá no cantinho. Ok? Então, pronto, podemos ir embora. Até sexta-feira, 18 horas, para a nossa primeira disciplina. Até sexta, então. Caso vocês tenham aí colegas interessados, nos indiquem, tá, gente? Temos vagas ainda. Ok? Ok. Valeu, um abraço, boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Fiquem todos e fiquemos todos com Deus. Boa noite, pessoal. Até sexta-feira. Boa noite. Um abraço, até Obrigada, mais. gente. Boa noite. Até mais. Boa noite.